Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata, eu sou psicóloga clínica, né? Para quem não conhece, eu atendo crianças, adolescentes, adultos, apesar que meu foco maior no CAPS 1 daqui de Casabranca são crianças e adolescentes, né? E eu resolvi fazer esse vídeo hoje, já que eu tô inaugurando minha página, e quis trazer um assunto que estava sendo muito falado esses dias, né? Por conta do Lázaro, né? Que com todas aquelas condutas violentas, né, repetitivas, muito que causam um espanto muito grande, né? Foi tudo muito comentado. Eu acho que até pela situação da violência em si e também pelo fato de como ele conseguiu ficar muito tempo escondido, né? E eu vejo que são assuntos, né, principalmente questões de serial killer, são assuntos que chocam muito as pessoas. E as pessoas acabam comentando muito, vira uma notícia muito comentada, né? Sempre que aparece algo nesse quesito, é algo que fica muito no noticiário e na boca das pessoas, no pensamento das pessoas. E por que será que causa todo esse espanto, né? Que além da própria violência em si, que a gente vê que é um ser humano, alguém como a gente vê como que essa pessoa chegou nesse ponto. Mas é gente como a gente. O que aconteceu ali para ele ficar desse jeito? Ele nasceu assim? Ele ficou assim? Será que eu poderia ter ficado desse jeito? Será que eu poderia ficar agressivo nesse ponto? O que poderia? Será que em algum momento eu poderia perder minha sanidade e chegar a fazer coisas desse tipo? Claro que às vezes não tão de forma consciente, mas a gente fica chocado com tudo isso. Então, pensando nisso, né, claro que a gente precisa fazer toda uma avaliação psicológica, a pessoa precisa estar presente, mas a gente vê sinais, né, de transtorno de personalidade antissocial no Lázaro. Claro que pode estar acompanhado, né, com comorbidades, pode ter outros transtornos, mas são sinais, né, porque a gente percebe a falta de empatia, falta de remorso, uma falta de adequação às normas sociais, a agressividade física, uma falta de preocupação com a segurança própria, a segurança do outro, é uma irresponsabilidade consistente, né? Essa questão de querer obter vantagens pessoais, né? Ou prazeres, essa questão de enganar, ludibriar, né? Então a gente vê que tem muitas dessas questões nele, né? A gente fica, por quê? Como que ele chegou a ficar assim, né? Ressaltando aqui que eu não tô querendo, né, passar a mão na cabeça, não, eu só quero trazer, né, essa questão pra gente começar a pensar até como forma da gente conseguir ajudar, por exemplo, no momento certo, algumas pessoas que apresentem algumas tendências antissociais, né? Porque a gente pode ver que a gente pode, sim, né, conseguir transformações no momento certo, né? Então, a gente vai pensando, né, como que se constitui, né, uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial. Primeiro que ela só pode ser diagnosticada a partir dos 18 anos e ter esse comportamento repetitivo antes dos 15 anos de idade. Já tem que ter manifestado esse tipo de comportamento. Então, já começa na infância, né, esse tipo de comportamento e perdura na adolescência e na vida adulta. Eu sigo uma abordagem psicanalítica nos meus atendimentos. E durante a história da psicanálise, a gente percebe um início que fica muito focado na constituição do sujeito, constituição subjetiva do sujeito, e não foca tanto na parte dos fatores ambientais. Quem vai começar a trazer essas questões um pouco é o Winnicott, que é um psicanalista inglês famoso, que talvez em algum momento, se for do interesse de vocês, eu posso falar um pouquinho, trazer alguns assuntos dele. Mas agora eu quero focar nessa parte. O Winnicott percebe, né, nos atendimentos dele, que o fator ambiental é muito importante na constituição do sujeito, né, e interfere.
Em alguns casos, né, quando existe casos de privação e deprivação. Tem uma diferença e eu vou explicar. A privação é normalmente associada depois a transtornos psicóticos e a deprivação às tendências antissociais. A privação da criança acontece no momento, né, do nascimento, eu diria até uns 10 meses, em que a criança ainda não tem uma noção entre eu, o outro, e entre o interno e o externo. Realidade exterior, realidade interior. Né? E ela não consegue entender que se acontece uma privação ali, alguma mudança no ambiente, que aquilo aconteceu no ambiente. Ela não consegue fazer essa associação, né? E isso acaba intervindo no processo de formação da identidade da criança, né? Da unidade identitária, que a personalidade vai se integrar. E quando a gente fala na unidade identitária, por quê? Porque a criança, ela vai se relacionando com o mundo, que ela ainda não entende como separado dela, e ela vai interiorizando, né, esses aspectos do mundo, as pessoas, essas relações. E ela vai se identificando. E a partir dessas identificações, ela vai se relacionando com o mundo, né? E até então a criança acredita, né, que ela cria os objetos, as pessoas. Ele criou a mãe, o seio que alimenta, né? Ele é um ser criador, ele criou tudo isso. Né? Então, a criança acaba ficando num estado constante de alerta. Então, aconteceu uma ruptura aí, né? E na deprivação, a criança já é capaz, ela tem a maturidade suficiente para entender o que é interno e o que é externo, o que é ambiente, o que é interior. E ela percebe, e assim, a criança, isso eu diria que seria de uns 10 meses, uns 7 anos de idade, mais ou menos. A criança, ela percebe, ela tem um início favorável, né? Que ela tem uma pessoa ali que serviu de referência, ofereceu cuidados, foi suficientemente boa, né? E se suficientemente boa, eu não falo que foi ajudou, que consolou, foi importante nesse momento, né? Só que em determinado momento ela perde essa referência, perde essa pessoa. E essa pessoa, essa ausência dessa pessoa, ela acaba sendo maior do que a possibilidade, a capacidade da criança de guardar essa experiência positiva dentro dela. Então a criança sente que o ambiente furtou, roubou dela, né? Que ele frustrou ela. E nesse momento, né, cria uma angústia muito grande. A criança se sente desesperançosa, deprimida, e esse humor deprimido não é reacional, não é uma reação. É um humor deprimido de desesperança, ela perde esperança no ambiente, nas pessoas. Eles não podem ajudar, ninguém pode ajudar. Ninguém pode oferecer conforto a ela. Com o tempo, a criança passa a uma neutralidade. Ela se acostuma, aceita as condições que estão postas ali. Mas é uma defesa contra esse medo, contra essa aflição que essa perda causa nela. E fica assim por um tempo. Até que, né, às vezes surge alguma situação que remeta que lembre, né, aquele sentimento favorável, aquele sentimento positivo de poder voltar a acreditar nas pessoas, poder voltar a confiar nas pessoas, no ambiente, né, aquela sensação positiva. Então, a criança, ela pode começar a se colocar, né, que ela não consegue verbalizar tudo aquilo, se colocar através de atos atos antissociais. De que forma? Através de furtos, através de mentiras, através de destrutividade. É a forma que ela consegue se colocar ali, que é uma forma que ela está tentando reaver
aquilo que foi perdido. Né? E naquele momento é um momento de que ela se sente esperançosa, que ela pode reaver aquilo. E é um momento também que ela tá testando o ambiente. Ué, será que eu vou perder de novo? Será que aguentam a minha destrutividade, vão continuar me amando independente de qualquer coisa? Será que depois eu vou conseguir reparar? Como que vai ser? Vai continuar ali? Né? E nesse momento também muitas vezes há a negação. A criança, o professor, você fez isso? Não fiz. E não é, e pior que ela acredita nisso. Por quê? Porque a gente fala também nesse momento de uma personalidade que está dissociada. O que é dissociado? Vamos pensar num vaso, um vaso quebrado. Tá em vários pedacinhos e esses pedaços não se comunicam, né? É como se tivesse tudo dividido e uma parte não conversa com outra. A parte da personalidade dela que realizou esse ato não corresponde à personalidade dela integral, né? E muitas vezes ela não sente culpa por isso, né? E ela arranja, né, uma explicação para esses atos que é diferente do que a gente enxerga, né? E ela entende também, olha, eu tô reavendo aquilo que foi roubado de mim. O ambiente que é culpado por tudo que aconteceu. Eu tô reavendo tudo, né? Então, são questões que vão surgindo. E o que acontece? Quando eu falo da questão de falha, eu não tô querendo culpar a família, Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós falhamos, nós erramos, isso é normal. E a gente não tem manual de instrução para como educar filho, né? Tem várias coisas que podem acontecer no meio do caminho. Tem muita coisa que também às vezes não tá também só, não depende só de nós. Então o que acontece? O que é importante? Mais importante do que falhar ou não falhar? É reconhecer que às vezes há falhas. Reconhecer que algumas coisas precisam ser trabalhadas ali. Reconhecer que os limites são necessários, né? Porque às vezes aquela agressividade, aquela destrutividade da criança, né, é tão grande, né? Tá se manifestando de uma forma que às vezes a gente não dá conta, e às vezes a gente fala, faz o que você quiser, né? Não dá conta mais de colocar os limites, a gente se sente perdido. A gente fala, não vou dar conta, né? Os limites são necessários. A criança tá pedindo isso, ela tá pedindo limites. Que seja colocada uma fronteira ali, que seja, olha, até onde eu posso ir. Porque senão fica uma compulsão, né, desses atos antissociais, né, esses atos destrutivos, porque a criança não sabe para onde ir. Ela tá indo, não sabe para onde que ela tá indo. Então, esses limites são necessários, é necessário uma autoridade, uma severidade, mas também uma compreensão das necessidades da criança, compreender que ela precisa de ajuda, que ela está no momento que ela precisa de um auxílio, né? E de que independente disso, ela continua sendo amada, ela continua sendo importante. E que ela não é só isso, ela é além desses comportamentos. Né? Ela pode se transformar, ela pode modificar tudo isso, principalmente quando a gente está nessa fase de esperança. A criança está pedindo ajuda, ela quer resgatar aquilo que foi perdido, né? Ela quer desenvolver a capacidade de reparação, até porque a gente vê a destrutividade sadia, ela é necessária, a criança precisa experimentar a destrutividade, a agressividade dela. Até para quê? Mas ela precisa que alguém coloque os limites. Vá lá, né, cerceando. Que coloque os limites e para que ela experiencie e ela comece a se preocupar com o outro. Olha, isso aqui que eu fiz causou isso. Como que eu faço? E também para poder experienciar a possibilidade de reparar o que ela causou. Né? Então, é necessário experienciar de uma forma segura, colocando os limites, dando apoio necessário, né? Tudo, né? A gente sabendo dos momentos, né? Não é fácil, né? Mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Que a gente possa salvar muitas pessoas aí
antes de se tornarem delinquentes, né? Porque existe a tendência antissocial, né? Que começam esses comportamentos, aí chega falando que ela ainda tá na fase de esperança, ainda tá negando, né? A gente pode ir trabalhando, né, em equipe, né? Família, escola, psicólogo, assistente social, CRAS, CREAS, conselho tutelar, né? A gente pode trabalhar junto para resgatar essa criança, esse adolescente. Porque quando chega num comportamento, né? Quando já parte para a delinquência, aí é um pouco mais difícil. Porque nesse ponto começam os ganhos secundários, começam-se ganhos nisso. E perde-se a origem, né, do que causou aquilo. Agora os ganhos secundários são mais importantes. E aí fica mais difícil de salvar essa criança. É como um Lázaro, né? Já o comportamento antissocial já estava instalado, né? Já se estava perdido ali. Então eu quis trazer isso porque eu acho que é importante, né, a gente saber que, né, a gente tem como intervir aí, né, quando esses comportamentos surgem, o que a gente pode fazer, o que é necessário, né, que tem como a gente fazer transformações na vida de uma pessoa, né, a gente identificar o momento, identificar que tem falhas, que a gente erra, que a gente pode transformar, que a gente pode mudar tudo isso, mudar a vida dessa criança, desse adolescente, que tá passando sim por um sofrimento, por uma ruptura na personalidade, e não tá conseguindo lidar com isso, né? A gente precisa dar oportunidade para que ele consiga integrar a personalidade dele, consiga lidar com culpas, com a reparação, né? Que ele possa reparar os danos causados também, se responsabilizar pela sua própria vida, né? Eu falo, às vezes a gente passa por várias coisas, realmente, coisas muito difíceis, né? Que eu falo, nossa, como que eu consegui sobreviver a tudo isso, passar por tudo isso, né? Mas é importante a gente sair de uma posição de vítima da vida, que às vezes a gente realmente foi, mas a gente passar por uma posição de escritor, uma posição ativa. Eu tô atuando ativamente na minha vida, me responsabilizando pela minha própria vida. Aconteceu tudo isso comigo, mas o que eu faço com a minha vida? O que eu vou fazer com isso tudo que aconteceu? Teve parte que eu não tive como intervir, não dependia de mim. Mas é agora. Agora depende. O que eu faço com isso? Né? E a gente é importante a gente colocar, né, isso para a criança, para o adolescente. O que você pode fazer com tudo isso que aconteceu na sua vida? Né? Trazer ela para esse papel ativo de construção da própria vida. Eu acho que é isso, né? Quero que vocês comentem o que vocês acharam, que vocês possam trazer algumas ideias para eu estar postando aqui, falando um pouquinho também, tá bom? E obrigada pela atenção de todos vocês. Um abraço.